Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você, aqui na Band News TV e na rádio Band News FM. O risco das políticas tarifárias do presidente americano Donald Trump mudou de patamar. Agora se fala em recessão, o que vem derrubando as bolsas de valores em todo o mundo. Como é que a economia brasileira pode ser atingida? Meu entrevistado hoje é Celson Plácido, CEO da AMW Asset. Celson, seja muito bem-vindo, obrigada aí pela presença. Obrigado pelo convite. Ô Celson, qual foi o estopim dessa crise toda mais recente? Porque a gente já sabia que as políticas de Donald Trump gerariam um problema econômico, mais inflação, provavelmente juros mais altos e, consequentemente, um crescimento menor. Agora se fala em recessão. Qual foi o estopim dessa mudança de patamar de risco? Eu acho que vale a pena a gente mencionar que no primeiro mandato do presidente Trump, eu acho que os países que foram taxados quando ele veio com essas taxações de importação por parte dos Estados Unidos, eles recuaram rápido. Agora a gente não viu isso. E a gente viu ali uma guerra com o Canadá, China e México, que são os principais parceiros dos Estados Unidos em relação à importação de produtos. O México, por exemplo, 75% das exportações do México vão para os Estados Unidos, então a dependência é muito grande. E todos eles estão, entre aspas, assim, retaliando os Estados Unidos. Então, esse foi um problema. Você tem uma desaceleração, porque economia nada mais é do que expectativa, e quando você tem a confiança se deteriorando, seja ela, porque imagina um empresário que ele pensa assim, eu vou importar algo. Ele vai importar, só que ele não sabe que tarifa que ele vai pagar. Está em vigor? Não está? Quando chegar que eu vou pagar 25%, eu vou pagar 50%, quando se mencionou, agora há pouco, o Trump falando sobre isso. Então, isso gera o quê? Um efeito de incerteza. Incerteza, que a gente fala no mercado, gera volatilidade. Volatilidade, as pessoas começam a questionar o investidor. Vale a pena eu investir? Eu fico final de semana, ele fala algo, o mercado às vezes aberto tem alguma coisa, fechado. Então gera esse receio e, óbvio, isso impacta na economia e impacta também no mercado financeiro. Não tem como separar uma coisa da outra. Imagina que você está pensando, você é uma norte-americana, pensando em comprar um produto, algo, você tem toda a incerteza porque a empresa que você trabalha é importadora, aquele produto vai ficar mais caro, o empresário não comprou porque está esperando, você fala, peraí, será que meu emprego pode ser afetado? Então não vou consumir. Então gera um efeito que acelera, né, uma desaceleração da economia norte-americana e preocupação, que já se fala até em redução de juros por parte do Banco Central norte-americano. O ano começou até com uma percepção de que algo mais suave estava acontecendo, porque, inclusive, havia uma percepção de que o dólar pudesse ter disparado no começo do ano, podia chegar a R$ 7, e, de repente, a situação foi inverso. E agora, eu acho que houve ali uma percepção equivocada de que o Trump estaria disposto a negociar e ameaçar para depois voltar atrás. E a prática, como você está trazendo, acabou mostrando que ele não está tão disposto assim a voltar atrás apenas em questões pontuais. Essa questão da confiança, ela é fundamental, né? Porque é o que você falou, você pode ter dinheiro no bolso que você não compra, né? Que é o que a gente está vendo nas pesquisas de confiança nos Estados Unidos. Ou seja, é um processo de piora da economia que pode ser antecipado, né? Pelo que eu entendo, se esperava uma piora, mas não agora, né? Podia ter até um crescimento da economia. Então, a gente pode ter uma antecipação de uma piora do quadro da economia americana. O quanto que isso é bom ou ruim, que eu acho que aí está mais complexo de entender. Sim. Né? Você falou dos juros, né, Celso? Que se a inflação lá é menor, porque tem menor consumo, o juro é menor, o dólar cai, o que é bom para a gente. Isso está garantido ou não? Porque a gente pode ter o risco de estagflação. Sim, também, sim. Né? Eu diria que não está garantido isso, tem muitas incertezas, eu tenho mais perguntas do que respostas, mas vale a gente citar que no ano passado, com as eleições, o Trump vencendo, os mercados já se deterioraram muito, no México, no Brasil, nos emergentes, com o dólar subindo para todos esses países. Então teve efeito Trump do tipo, vão ter várias medidas e isso vai afetar esses mercados. Aconteceu isso. Começou o ano, a gente até fala, né, uma sigla que a gente fala em inglês, né, no news, good news, ou seja, sem notícias, isso é bom notícia. E no Brasil a gente não teve nenhuma notícia, essa grande verdade, no início do ano. Até pessoas brincaram que o Congresso estava fechado, então isso ajudou também aqui. Mas aí você não teve esse efeito negativo no início do governo Trump. De repente ele acelerou esse processo e gerou essa incerteza. Tentando enxergar o copo meio cheio,
eu sou otimista por natureza, eu acho que a gente sempre tem que enxergar o lado bom das coisas, e sempre existe, né? Se a gente tem uma desaceleração por parte, né, nos Estados Unidos, e aí você tem juros menores por lá, o que a gente olha o investidor olha muito o diferencial de juros. Então, o Brasil caminhando por um juros de 15% e lá, provavelmente, uma queda da taxa de juros. Então, aumenta o diferencial de juros, ou seja, no Brasil, um juros alto, enquanto nos Estados Unidos, os juros em queda. Atrai fluxo para cá, o que, consequentemente, ajuda a nossa moeda real e ajudaria a inflação, que muitos dos bens que a gente tem de inflação de alimentos está muito pesado, café, ovo, frango, isso está sendo muito pesado para o consumidor, isso poderia ajudar. Mas é óbvio, a gente também tem que resolver nossos problemas internos, um problema de política fiscal e outras coisas mais. Mas eu diria que isso pode beneficiar, até porque quando a gente olha os países emergentes que competem por dinheiro com o Brasil, México. E México vai ser bastante afetado por uma queda no consumo, uma recessão nos Estados Unidos. É óbvio, eu não torço para a maior economia do mundo entrar em recessão, claro, isso é ruim. Não é bom para ninguém. Né? Não é bom para ninguém. Tentando olhar, né, alguma coisa positiva. Né? Dentro disso tudo, Sim. Brasil é afetado, como ele pode ser afetado? Então, eu diria que queda de juros nos Estados Unidos afeta positivamente o Brasil com um real mais forte, um dólar, nesse caso, obviamente, um dólar mais fraco, ajuda a inflação. E aí, isso que está gerando o maior problema no Brasil é a inflação. Com certeza. Só se fala disso, né? E é o que preocupa o governo também nesse momento, com quedas de popularidade. O canal que o Brasil pode ser afetado podem ser dois, né? O canal comercial e o canal financeiro. O canal comercial, a gente já sabe o que temos de problema nesse momento, que é a tarifa contra aço e alumínio do mundo todo e aqui do Brasil também. O governo brasileiro tentando negociar, tirar a tarifa e manter as cotas, né, que é o limite de exportação do produto brasileiro para lá, e aí talvez tendo que abrir mão de redução de tarifas do etanol americano. Enfim, a gente não sabe o que vem pela frente, ainda tentando entender esse canal comercial. Tem as tarifas recíprocas, que em abril significa que os Estados Unidos estão dizendo que vão cobrar dos países exatamente o que cobram deles, né? E a gente cobra muito mais de produtos deles do que eles, do nosso, né? Ou seja, quando a gente pensa na questão de guerra comercial, é uma incógnita ainda muito grande, né? E imagino que setorialmente, talvez o impacto seja mais limitado em termos de PIB brasileiro do que esse canal financeiro que você está trazendo, que é o dólar, basicamente, né? Então, tentando olhar, talvez esteja mais claro o canal financeiro como algo que nos atinja de forma mais intensa, seria isso? A gente é exportador de commodities, né? Minério, petróleo e toda a parte agro. Então, não vejo grandes consequências para isso afetando o Brasil nesse sentido. O problema é uma retaliação, o Brasil tendo que reduzir tarifas. E o que acontece? Redução de tarifas, isso bate no governo como arrecadação. E o governo hoje ele não pode, por conta da sua política fiscal, que tem que ser a política fiscal mais austera, tem que reduzir gastos, não adianta aumentar só impostos, ele tem que reduzir gastos, reduzir a parte de arrecadação via tributos. Sim. Então, estava se falando ali que uma redução na tarifa de importação do café, que o governo estava falando em possivelmente zerar tudo isso, é 1 bilhão. Não era muito, assim, o efeito. Mas você começa a falar, peraí, isso pode prejudicar, sim, o governo na parte de arrecadação. Então, briga de tarifária nunca é bom. Claro. Vai ser ruim para todo mundo. Só que foi aquilo que você mesmo citou, são muitas incertezas, eu tenho mais perguntas do que respostas. Então, o Trump anuncia uma tarifa, vou retalhar, vou fazer isso, depois ele volta atrás. Aí a gente viu o Canadá, a província de Ontário, falando que ia aumentar o custo da exportação de energia, depois volta-se atrás. Então, incerteza de novo, gera volatilidade, isso é muito ruim, porque a falta de previsibilidade gera incerteza e novo, né? Economia, de novo, economia é expectativa. Se a expectativa está em baixa, você não consome, você não gasta, você não investe. Pois é. Bom, a gente está aí torcendo para que o copo meio cheio se realize, que é no meio dessa confusão toda, que não é bom para ninguém, obviamente, né? Isso que a gente está dizendo traz muita volatilidade, insegurança, o dólar, no final das contas, ceder e a gente poder ter algum benefício em termos de inflação. Tem uma perspectiva que não bate muito com a realidade, né? Acho que as pessoas talvez não consigam entender como que
diante de um crescimento econômico esperado menor esse ano, justamente porque a inflação está batendo no bolso de todo mundo, as pessoas estão consumindo menos, isso já está levando os dados da economia a mostrarem um crescimento já menor. Mas a previsão de inflação, ela é maior desse ano do que a inflação do ano passado, mesmo com a economia desacelerando. Por que isso, Celso? A gente tem o crescimento, primeiro que a gente tem um carrego do ano passado. Então, o crescimento do ano passado, 3,4%, você carrega para esse ano quase 1% de crescimento ainda, 0,8%. Você tem efeitos ainda do ano passado, isso, né? Só para explicar. Você carrega para esse ano também. Esse efeito que deve crescer 0,8%, ou seja, contribui com o crescimento para esse ano. O outro efeito que a gente tem de inflação, a gente continua tendo pleno emprego. A gente continua tendo uma pressão por parte de serviços e alimentos, porque a gente tem um dólar médio mais elevado em relação ao ano passado. Então, teve quebra de safra, olhando muito alimentos, essa parte de commodities todas. E um outro ponto é crédito mais caro, porque a gente viu a alta de juros, então você gera esse efeito também. Então, a política monetária por parte do Banco Central, que é contracionista, que é para reduzir o consumo, a política monetária, a gente vai ver esse efeito, você demora de 6 a 9 meses para ver o efeito, então mais para o final do ano, desacelera assim, e tem que lembrar que o governo fez um incentivo muito grande, está tentando fazer agora, com a FGTS, liberação, outras coisas mais. Então, tentando incentivar o consumo, só que esse problema gera inflação também. Então, ainda tem um efeito do ano passado de incentivo ao consumo. A gente tem isso que eu falei, FGTS e outras medidas para tentar ajudar, né, o crescimento econômico, mas tem que lembrar que ajuda para o crescimento econômico, incentivando o consumo com juros altos, você gera uma inflação mais elevada. Pois é, essa semana tivemos aí o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, mostrando uma aceleração importante em todos os itens, né? É uma inflação espalhada. Sim. A gente tem alimento caro, serviços caros, comer fora de casa, ir ao médico, a parte de indústria, produtos da indústria também acelerando, que tem a ver com dólar, né? Muitos insumos importados. A gente está aqui na Sala Digital, que é uma parceria da Band com o Google, onde a gente tem acesso ao que os brasileiros mais estão pesquisando no Google e certamente a preocupação quando a gente fala de inflação é café. Por que o café está caro? Por que o azeite está caro? Por que o ovo está caro? Pesquisa, carro mais barato, celular mais barato. Então, inflação virou um problema sério e realmente as pessoas vão fazer compras e cada vez as coisas estão mais caras. Quando a gente pensa primeiro em alimento, Celso, a gente tem uma perspectiva esse ano de uma safra agrícola recorde, uma condição climática melhor do que a do ano passado. Então, uma perspectiva de uma inflação um pouco melhor do que a do ano passado quando a gente pensa em alimento. Não significa, ainda assim, quando a gente pensa em café, por exemplo, que é uma volta rápida, né? Porque, então, teremos ainda, pelo visto, um alimento caro ainda nesse ano de 2025, né? Sim, olhando o café principalmente, a gente teve quebra de safras lá fora. E é um custo que é dolarizado, né? Quando as pessoas falam muito assim, eu não como dólar. Não, a gente come dólar. Porque as farinhas, toda a parte de, por exemplo, café, a produção é dólar. Então, é importante que as pessoas entendam isso. A gente tem esses produtos, soja, milho, eu brinco que um frango nada mais é do que um milho gordinho. Ele vai consumir milho e vai engordar por conta disso. Então, o custo de um frango é o custo do milho, que é dolarizado e depende do consumo, da oferta e demanda global. Então, a gente vai continuar essa pressão. Houve também uma troca, né, do ovo por conta de proteína, preço da carne muito alto. Até um exemplo mesmo, eu pedia comida no trabalho, R$40, R$45 no mesmo lugar. E sem olhar, eu fui pedir, veio R$65, o mesmo prato. Falei, peraí, o que aconteceu? A mesma coisa a carne, que saiu de 1 quilo de R$50, R$60, chegando a quase R$100. Então não tem como, restaurante passando isso, repassando o preço, isso que você falou, comer na rua é caro, mas mesmo em casa, por conta desse efeito, e aí é tudo dolarizado, vai continuar pressionando, torcendo para enxergar o copo meio cheio, que se tiver uma queda de juros nos Estados Unidos, aqui com juros altos a gente pode ter fluxo para cá e ajudar nesse sentido. Se fosse falar de carro mais barato e celular, é muito interessante, né, que um objeto de desejo do brasileiro é carro, né? A gente tem muito isso arraigado mesmo, de comprar um carro, de ter um celular, isso é muito interessante. Muitas vezes na frente da própria casa própria, algumas pesquisas indicam, eu falo, poxa, o que a gente deveria ter é uma infraestrutura melhor para não precisar do automóvel. Então aqui em São Paulo, ontem mesmo, chuva,
foi um transtorno enorme para se locomover. Ainda faltou luz no apartamento que eu estava hospedado quando eu voltei. Mas é a busca por isso, e aí afeta o quê? Carro e celular, a compra é financiada. Juros mais elevados, né? Restrição por receio por parte das financeiras e inadimplência, que ela sobe em momentos como esse, de inflação e juros elevados. Então, a gente vai ver também esses produtos mais caros. Fora que se a gente tiver aumento das tarifas, principalmente por conta de aço, uma boa parte do automóvel é feita de aço. Então, você vai ter também um produto, um carro, caro por conta disso também. A gente pode achar que pode sobrar aço, mas no fundo a empresa reduz a produção. É isso. Né? E aí demite, né? E aí tem uma outra pesquisa também que a gente traz aqui sobre inflação, mostrando que tem uma alta do interesse de busca com o que está caro ou mais barato. O brasileiro tentando se virar, o presidente Lula falou sobre troca, as pessoas já fazem isso naturalmente, não precisa falar para as pessoas trocarem, né? As pessoas têm que trocar porque não tem dinheiro para comprar. E tem outras iniciativas, como agora zerar o imposto de importação de alimentos, que, enfim, é algo muito lateral, né? Se tiver algum efeito, porque isso é um problema mundial, é uma falta de café no mundo, carne, também temos esse problema. E aí o presidente fala em medidas drásticas que podem ser tomadas para poder conter a alta de alimentos. Que medidas drásticas podem fazer o alimento cair de preço? Isso me preocupa bastante, né? Porque quando o governo fala em medidas drásticas, o que pode vir? Eu tenho essa incerteza. E toda hora volta o ruído de tabelamento de preço, pelo amor de Deus. Tabelamento de preço a gente sabe que dá errado, né? Vivi a época ali, antes do Plano Real, que eram as maquininhas e tinha gente lá, fiscal dos preços. Pior coisa, porque o empresário, se ele põe o preço para baixo, o produto fica mais barato do que quanto custa a produção, ele para de produzir. Ele vai produzir. É simples assim. Aí falta o produto. É óbvio. Então, se você gasta R$100 para produzir algo, alguém chega para você agora vai vender por 80. Eu não vou produzir porque eu vou ter um preço de 20, é melhor não vender. Claro. Então, isso acontece. Então, pelo menos é interessante analisar as pessoas procurando o que está mais caro, o que está mais barato para poder comprar. Então, esse às vezes é um problema do brasileiro da falta de educação financeira. Está começando agora nos colégios, é algo muito importante para poder avaliar. A gente tem que avaliar o que é custo-benefício. Vale a pena eu comprar algo? Será que eu preciso realmente daquilo? Ou é muito mais uma propaganda? Não, você tem que comprar algo, você tem que ter isso, você tem que ter o celular do último tipo. Será que precisa? Então, isso pelo menos é interessante ver essa cultura mudando, é óbvio, no momento de crise. Claro. Mas isso precisa ser feito sempre, né? Infelizmente, o Brasil, ele, quando tem avanços, é assim, ele está na beira do precipício e aí é obrigado a mudar. A minha preocupação, pensando justamente nessa beira do precipício, que o Brasil está sempre flertando, Celso, é que, claro, que o dólar, a gente está olhando o movimento que tem uma ligação muito importante com os Estados Unidos, com o que vai acontecer com a maior economia do mundo, mas também uma parte importante da alta do dólar no ano passado foi por conta dos problemas aqui do Brasil. Essa visão de que o governo está pouco comprometido com o equilíbrio das contas públicas. Então, o dólar, lembrando, saiu de 5 para 6,30 no ano passado. Então, é isso que você está falando, isso espalha pela economia, aumenta custo, não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir fazer com que a inflação volte. Esse é o perigo, né? Você deixar a inflação ir, depois não consegue rapidamente voltar e aí todo mundo sofre. O quanto, pensando aqui nas nossas questões, o governo pode contribuir, quando a gente pensa em dólar, e o quanto ainda pode atrapalhar. Olhando a parte de contribuição, corte de gastos por parte do governo. Revisar gastos, revisar aquilo, vou investir nisso agora, será que tem necessidade? Não pode incentivar consumo, e sim tem que restringir. O receio é justamente esse, os 2 primeiros anos do mandato do presidente Lula foi acelerar a economia. Normalmente é o contrário, né? Se acelera no final de mandato, né? E aí, o motivo de preocupação é isso, que medidas populistas ele vai tomar no ano que vem, que tem eleições. Então, esse é o motivo de preocupação. Alguns políticos já falaram, sem citar nomes, que era isso, os 2 primeiros anos eu não faço nada, os 2 próximos, né, assim, mais próximas eleições, eu acelero os investimentos. Em infraestrutura, isso a gente continua vendo acontecer. Ele fez o contrário, ele acelerou e agora não tem dinheiro. Por quê? A dívida pública sobre PIB, que é uma medida importante, só vem se acelerando. Então, o governo precisa gastar menos. E um outro efeito a alta de juros, por conta disso, de não se preocupar com o fiscal, você tem um efeito de sobe-se juros. Quando sobe-se juros por parte do Banco Central,
a dívida do país fica mais cara. Então, o governo gasta mais por conta disso. Aí fica mais difícil ainda equilibrar as contas. Fica mais difícil. Cada um ponto percentual de aumento na taxa de juros Selic representa quase 50 bilhões de reais de custo anual. Então, é muito mais alto. Então, mas o Banco Central é culpado, como o governo coloca. Não, ele está tentando conter a inflação. Então, não adianta, de um lado, o governo falando, vou incentivar consumo, se de outro lado o Banco Central falando, não, você tem que reter. Então, esse é um grande problema. Então, olhando, corte de gasto por parte do governo. E que não tome medidas drásticas, porque a situação piora, o dólar sobe. Sim. Tem que aproveitar o momento para um dólar mais baixo para ajudar a inflação e voltar um pouco, né, essa preocupação, essas incertezas em relação ao país. Pois é sempre essa preocupação, né, que os governos querem sempre fazer a economia crescer o máximo possível, só que se ela cresce acima do seu potencial, isso gera inflação. Então, parece que a gente está vendo o filme velho, né? Sempre essa lógica. E agora, Celso, uma coisa interessante é que os dados da nossa economia mais recentes levantaram uma discussão de que a gente possa estar tendo uma desaceleração mais rápida do PIB brasileiro. São dados ainda controversos. Saiu o dado da indústria essa semana, mostrando que a indústria ficou parada em janeiro. No entanto, mais por conta de petróleo e minério de ferro, a maior parte cresceu. Então, são dados ainda que não dão essa convicção. Mas, de qualquer maneira, tem essa discussão. Bom, se a economia estiver desacelerando mais rapidamente, pode ser que o Banco Central não tenha que subir tanto o juro. Existe essa possibilidade ou, por enquanto, o risco ainda é de um juro acima de 15% aqui no Brasil? Ainda acho, eu trabalho com juros acima de 15%, mas vai ser por 15,25% e mantém esse ano, só reduz no ano que vem. Então, eu acho que o Banco Central vai querer ver muito mais comprometimento por parte do governo em relação ao fiscal do que qualquer outra coisa. E, óbvio, a economia já está desacelerando, isso tende a acontecer. Eu ouvi o presidente Lula falando sobre isso, né? Eu precisei voltar para a economia crescer mais de 3%. Mas, por outro lado, também a inflação a gente está voltando. Então, isso gera motivo de preocupação, obviamente, pelos agentes, pelo mercado, pela população, né? Então, a popularidade dele cai pela inflação. Não adianta, né, a camada de mais baixa renda olhar, o país está crescendo. Poxa, se eu não consigo comprar, está tudo caro no mercado e bens de primeira necessidade, seja o café, o ovo, alimentos como um todo, não adianta o país crescer. Eu tenho que ter um preço de inflação, porque corrói renda, menor dos produtos que eu compro. Provavelmente a gente vai crescer esse ano mais perto de 2%, Sim. Né? Sim. E uma inflação que ainda ficará resistente. Sim, então, acima de 5%. 5%. Acima de 5%. Ô Celso, aproveitando no finalzinho que você é sempre uma boa fonte para investimento, como é que você está vendo o cenário hoje para investimento nesse ambiente aí de juro passando de 15%? Não tem como não falar sobre a parte de crédito e renda fixa. No fundo é isso, já houve uma mudança, a população saiu bem, os investidores de renda variável, foi para o multimercado sofreu muito, acabou indo para a renda fixa e é isso. A gente está com juros ali acima de 15%, você consegue investimentos, então você dobra o teu patrimônio num período muito mais curto de tempo, com uma menor incerteza, com uma menor volatilidade. Então, acaba sendo renda fixa o grande vencedor, continuará sendo grande vencedor, porque a gente tem, se a gente olhar, você consegue um investimento a 15%, uma inflação de 5%, juros real de 10%. É muito alto. Coisa. Nenhum lugar do mundo, não tem. Fomos o campeão do mundo agora no começo do ano. É até difícil explicar, né, Celso? Aí você fala assim, como o Paulo Guedes falava, o país do rentista. Então, imagina que você tem um negócio, que o teu negócio gere 15% de retorno ao ano. Você tem investimento 15% com liquidez, você vai investir, tem que trabalhar. Essa é a grande verdade. Então, você desestimula isso. As pessoas preferem aplicar. Normal, é do ser humano. Poxa, eu vou montar um negócio. Vou abrir uma loja, um restaurante. Retorno de 15% ao ano. Estou dando um exemplo aqui, gente, é óbvio. Se eu tenho investimentos a 15% ou até mais, eu não preciso trabalhar nesse sentido. Meu tempo também custa. Então, é algo que acaba gerando isso. Então, renda fixa, a parte de investimento em crédito, você consegue retornos ali interessantes com um risco mais reduzido. Renda variável está barato? Está extremamente barato, mas são muitas incertezas. A Bolsa de Valores, né? Que é o que a gente está vendo. Né? Porque as empresas também, para investir com um juro de 15%, é o que você está dizendo. Então, isso limita o próprio crescimento das empresas, né?
Então, enfim, só quem tem dinheiro realmente, que não é, né, a maioria, certamente, da população e que se beneficia, né, Celso? E o duro realmente é entender que, politicamente, até talvez nem faça sentido, foi o que você falou, em 2026, se empurrar com a barriga o problema da inflação, isso pode ser ainda pior num ano eleitoral, né? Ou tem alguma chance de sustentar um crescimento robusto ainda esse ano e no ano que vem, ir turbinando e deixar para 2027, ou isso é difícil de ser realizado? Qual é essa fórmula mágica aí que os políticos acreditam? Eu não acredito, que eu acho que o melhor momento do governo atual foi dezembro de 2024 ainda, e olhando o ano de 2024, crescimento acima de 3%. Não vejo esse crescimento, não tem para onde turbinar. A gente tem uma inflação, se tentar turbinar vai gerar uma inflação maior ainda, e ele, pelo menos, viu isso, a popularidade dele caiu, principalmente por conta de inflação. Então não é investimento, é pelo contrário. E aí vai tomar medidas desse tipo, faltando, né, um pouco mais de um ano e meio para as eleições no ano que vem. Não vejo tempo hábil. O mercado financeiro discute muito isso, já discute eleições de 2026. Então, às vezes, quando tem uma melhora, sai as pesquisas em relação à popularidade do atual governo, o que acontece? O mercado anda, o dólar cai, acreditando, olha, uma mudança e alguém mais preocupado com o fiscal para botar de novo o país, entre aspas, nos trilhos, com o governo gastando menos. Tá certo, Celso. A gente vai e volta, né? A gente está há tanto tempo conversando. Isso. Mas a gente é brasileiro, não desiste nunca, desiste né? nunca, tem mais de 12, 13 anos. Mas é sempre assim, o que eu falo é que tem que tentar enxergar o copo meio cheio. E as oportunidades existem. Essa é a grande verdade. Mas brasileiro é isso, né? A gente não desiste nunca. Pois é, que luta, né? Obrigada, bom te ouvir sempre, nos ajudar a entender, porque a gente entendendo também faz escolhas melhores, né? É isso. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por estar aqui comigo no Economia para Você. A gente se vê na semana que vem. Tchau. Você ouviu Economia para Você, na Band News FM.